Tá na hora de bater um papo no Supremo Podcast. Curta e compartilhe nosso canal. Siga também o nosso Instagram, @Supremo Podcast. E aí, tá preparado? Então, vamos lá! Show de bola, estamos aqui mais uma vez no Supremo Podcast. Muito obrigado por você estar com a gente. Quero agradecer aqui desde já a sua companhia, o tempo que você está emprestando ou investindo nessa mesa de muitas ideias. A gente estava de férias, né, Matheus? Precisamos de uma ausência aí por alguns dias, mas estamos de volta. Estávamos em um tempo de ajuste, mas estamos de volta. Você sabe que aqui a gente sempre tem uma conversa franca, uma conversa que traz um entendimento, um direcionamento para todos aqueles que, de alguma maneira, ouvem e querem guardar algumas palavras das quais a gente compartilha aqui nessa mesa. Depois a gente vai chamar aqui o nosso convidado, que hoje está nesse tempo de mesa, mas primeiro eu quero falar sobre os nossos patrocinadores, a galera que acredita nesse tempo de mesa, que acredita no Supremo Podcast. E a gente tem aqui Lolo Baby Kids, pesado, sempre com a gente, acreditando nesse projeto. Cara, eles fizeram uma loja nova, pensa numa loja bonita que ficou em cara. Esse pessoal tá vendo? Supremo Podcast tá dando aquela moral. Bonita de verdade, diferente. Fio de Ouro, barbearia. Todos esses patrocinadores estão ali na capital Jaci, né, Matheus? Capital de Jaci. Cidadão, hein? Casa Uau. Cara, você quer tomar um café maneiro? Corre na Casa Uau também, na capital Jaci. Fecha aqui com o Supremo Podcast. Lojas RPM também fecha com o Supremo Podcast. Muita gente acredita nesse projeto, né, Matheus? Quem vem mais aí, Matheus? Vamos lá. O pessoal do Lar São Francisco, né? Esse café aí, se você quiser adquirir esse café e tomar esse café, você pode ir lá na Casual, não é? Também tem lá para vender. Casual tem. Verdade. Tem, eu tô ligado. Bom café, hein? Bom. Vânia Basso, carinho em forma de doce, também acredita nesse projeto. Tá com a gente já há um tempão. Na verdade, desde o início, né? Tá com a gente. Tem uma galera que tá com a gente aqui desde o primeiro programa, né? Desde sempre. Desde sempre. Já precisa mandar um presente pra eles agora, hein? Natalzão aí. Natalzão, então, fazer um brinde. Faz a vez aí já. Combens Assessoria e Negociações também. Um novo conceito em fazer cobrança. Também acredita no projeto aqui. Estamos felizes. 3M Soluções, o pessoal da 3M Soluções também acredita no projeto. Cara, se você quiser, de alguma maneira, fazer parte do nosso projeto, Supremo Podcast, você pode entrar no nosso Instagram, vai lá no nosso direct, coloca lá, entendeu? Chama a gente, certamente a gente vai atender você, vai falar contigo. Vai ser um prazer ter você, ter a sua loja, representar a sua loja aqui no nosso programa, sem dúvida. Uma nova loja aí chegou também, né, Matheus? Móveis Planejados. Sara Melissa. Sara Melissa, gostei do nome, Sara Melissa. Procura lá no Instagram, lá tem vários trabalhos dela realizados já. Linda. Diferenciado, hein? Alto padrão. Sara Melissa, um abraço, obrigado por você ter acreditado. A cidade do nosso entrevistado de hoje, Mirassol. Cidade de Mirassol. Sara Melissa, Móveis Planejados. Se você quiser conhecer um pouco mais sobre, vai lá no Instagram. Instagram é isso mesmo, Sara Melissa, né? Nome bonito, né? Bonito, né? Diferente. Gostei, bonito mesmo. Supremo Podcast, hoje nós estamos aqui com o Dr. Edson. Meu irmão, vai ter muita resenha pesada. Você quer descobrir sobre o mundo do futebol? Você que tem curiosidade de saber sobre o Mirassol Futebol Clube, como que ele chegou no tamanho que ele tá. E uma vergonha para nossa cidade de São José do Rio Preto. Eu já quero mandar um tiro para os responsáveis os times da cidade de São José do Rio Preto. Aprendam como gerir um time de futebol na cidade vizinha chamada Mirassol. Você viu que até rimou, né? Então. Pois é. Se precisar, é só chamar o Dr. Edson. Nossa, mano, senta com o cara vai te dar um caminho. Talvez você não vai querer escutar muita coisa, né? Mas se faz necessário. Dr. Edson também, hoje é delegado aposentado. Também é prefeito da cidade de Mirassol. Cara, tem muita conversa aí. Matheus fez essa ponte e eu vou deixar a honra para o Matheus iniciar esse bate-papo. Depois a gente vai beliscando aqui pelos cantos. Dr. Edson, primeiramente, obrigado. Sabemos da tua correria, do dia a dia.
e disponibilizar esse tempo para a gente. De verdade, eu tenho a curiosidade, muita gente quer te ouvir, né? Sempre que possível, a população que te acompanha, quanto à relação de prefeito, quanto em relação aí o que vocês vêm mostrando através do futebol da cidade de Mirassol. Vamos lá, vou deixar a senhora escolher. Quer falar primeiro do Mirassol Futebol Clube ou da cidade de Mirassol? Bom, primeiramente gostaria de cumprimentá-los, né, e também as pessoas que estão acompanhando o podcast do Supremo. Bem, eu estou aqui para ser entrevistado, então eu estou à disposição. Então vamos lá, vamos começar leve. Fica leve. Vamos devagar. Pois não. Fala pra gente sobre a honra de ser presidente do Mirassol Futebol Clube, porque a gente como torcedor, né, sou vizinho ali de vocês, ali da cidade de Jaci, e sempre que posso vou no estádio, acompanho através da internet, e a rede social hoje mostra o dia a dia pra gente aí do time do Mirassol, e é realmente um fato de orgulho pra gente, né, assim, tem conseguido grandes feitos, grande conquista. Você vê a galera de Mirassol vibrar junto com os jogadores, é bem empolgante o negócio. Pra gente que gosta de futebol, né? Verdade. Bem, primeiramente eu gostaria de fazer uma ressalva. Ressalva não. Dizer o seguinte. Primeiro, eu sempre tive duas atividades na comunidade há muitos anos. Eu fui delegado de polícia há 44 anos e 7 meses, 6 anos destes como investigador, né? Aposentei-me agora no início do ano passado e já fui vereador nessa época e depois também já assumi a presidência do Mirassol Futebol Clube. Então, eu divido em duas coisas. Primeiro, a obrigação, que era a minha profissão de delegado de polícia, e agora estou prefeito de Mirassol. E continuei como presidente do Mirassol Futebol Clube desde dezembro de 94, ou seja, 28 anos. Então eu digo sempre aos amigos e a quem me pergunta, eu tenho uma paixão na comunidade que é o Mirassol. E tenho a minha obrigação, que agora é de gerir os destinos da administração pública. Sim. 28 anos à frente do Mirassol como presidente. Relata pra gente algumas experiências, algumas situações que eu imagino que a luta é diária, não é fácil, né, manter uma folha de pagamento desses atletas com previsão de melhorias, de contrato, que no mundo do futebol a gente sabe, né, que é tudo muito caro, né? E isso e também se dá em conta devido aos patrocinadores, parceiros, aos sócios torcedores, né, que o Mirassol tem crescido isso a cada campeonato. Uma contratação assim de peso que te fez falar, meu Deus, como é que a gente vai resolver isso agora? Eu quero, mas... Vou jogar o nome do cara, acho que é o Xuxa, né? O Xuxa tem história com o Mirassol, hein, cara? Bem lembrado. Bom, permita-me primeiro fazer uma breve explanação do Mirassol Futebol Clube. Nós assumimos a presidência em dezembro de 94, o ano que eu fui presidente da Câmara e estava deixando a presidência da Câmara. Então, a pedido do saudoso Fernando Vedramini, prefeito da época, pediu-me que eu assumisse a presidência do Mirassol. Parece que o senhor gostou da Futebol Clube. Compromisso assumido por um ano. E qual era a preocupação do prefeito de então? O futebol profissional em Mirassol, como em muitas cidades paulistas e por esse Brasil afora, era mantido por subvenção social. O que é isto? Era uma verba aprovada pela Câmara, constando no orçamento e repassada pelo Poder Executivo à Associação Desportiva. É assim que vivia o Mirassol Futebol Clube. 90% dos seus recursos eram oriundos do poder público. Mas aos poucos nós fomos mudando esse padrão, né? Naquela época nós não tínhamos movimento em conta bancária, por exemplo. O Mirassol não tinha crédito financeiro. E aos poucos nós fomos mudando e conseguimos, com o passar do tempo, fazer com que Mirassol se tornasse o que é hoje, uma realidade, né, no futebol da região paulista e do Brasil. Sem dúvida. E de início nós tomamos por meta a maneira de administrar, ou seja, você tem que ter um orçamento, você tem que saber os recursos financeiros que você vai ter e trabalhar em cima daqueles recursos financeiros, não aumentando e tentando inclusive diminuir a eventual dívida do clube. E nós conseguimos isso ao longo do tempo.
com muito trabalho, com o pessoal da minha diretoria. Eu tenho um diretor de futebol muito competente, o Júnior Antunes, né? Que eu costumo dizer que é meu braço direito, meu braço esquerdo, além dos outros, né? E não vou citar mais nomes, porque a gente acaba caindo no esquecimento. Mas do Júnior a gente tem por obrigação de reconhecer a importância dele junto à nossa administração. E com o passar dos anos nós quitamos todas as dívidas e fomos crescendo, subindo de divisão. Nós tínhamos uma meta que era chegar à primeira divisão, o Paulistão, conseguimos atingir essa meta. E também quanto tempo depois do senhor ter assumido, que eu acredito como a verba não era de um patrocínio direto, né? Então vocês provavelmente não tinham um recurso financeiro para uma contratação de peso. Não vou nem dizer de peso, né? Pelo fato do clube ainda estar se estruturando, acredito que nesse tempo vocês formaram muitos atletas. Em 94, né? Quando o senhor assumiu, acredito que aqui na cidade de Rio Preto, o América deveria estar em outro nível, o time, né? Pelo que eu ouço, né? Tinha uma estrutura e tal. Acredito que, na realidade do Mirassol, havendo que o recurso ele não era de patrocínios pesado, vocês devem ter encontrado muita dificuldade para os primeiros passos de fazer esse caminho de colocar, por exemplo, o Mirassol numa Série A. Provavelmente deveria jogar na terceira, né? Sim. Terceira divisão, tal, aquele campeonato que não dá muito recurso, né? Como eu disse, o Mirassol era mantido pela subvenção, 90% dos recursos financeiros era da subvenção social, ou seja, dinheiro público. Isso foi mudando aos poucos. Em 97, nós conseguimos o acesso à Série A2. Em 98, iniciou-se o contrato com a TV, que a TV também tinha interesse de transmitir os jogos da Série A2 do Paulistão. Aí nós passamos a ter recursos da TV, na transmissão dos jogos. Isso foi o início da redenção do Mirassol Futebol Clube. A mudança. A realidade, né? Você fala, caramba, agora... E assim, né? Começa a mostrar mais, facilita mais a questão de patrocinadores, né? E tudo mas hoje 80% aproximadamente dos recursos financeiros do Mirassol, e eu acredito que de todos os clubes, é oriundo dos contratos da transmissão dos jogos. Sim. O restante você complementa com a publicidade na camisa, a bilheteria, que representa muito pouco, mas sempre representa alguma coisa, né? Porque o nosso interesse não é ter uma grande arrecadação de bilheteria, é sim conseguir que o público, que a população compareça ao estádio. Por isso que a gente faz as promoções. Hoje nós vamos iniciar a temporada de 2023 ao preço de R$10 para quem adquiriu o passaporte, né? E a gente entende que o futebol é o esporte do povo. E tem que ser o esporte do povão. E a gente sabe que o povão não tem muito dinheiro. Então nós temos que facilitar, porque também não interessa, nós não fazemos futebol para mim, para minha diretoria. A gente faz para o povo. Né? A gente quer ver bastante gente no estádio. E Mirassol é uma cidade diferente porque as famílias comparecem. Você vê o avô, o pai, o neto, o filho, a namorada, a noiva, a esposa, todos comparecendo ao estádio. Isso é uma grande satisfação para a gente. É bem bacana porque essa Mirassol está ganhando uma grande proporção, né? A cidade tem crescido bastante nos últimos anos, mas ainda tem aquela situação, né? Eu mudei de bairro, mas eu encontro o cara lá no estádio e todo mundo é algo bem familiar, entendeu? Então, assim, Mirassol não tem aquela, eu te vi hoje, eu nunca mais vou te ver, não. Qualquer momento não vai se cruzar ainda, né? Tem essa facilidade do interior ainda. E a gente tem percebido que o nosso público hoje não é mais só de mirassolense ou mirassolano. É o pessoal da região, de Jaci. Realmente, né? Tem uma galera que compra passaporte todo ano. Então, das cidades da região toda, inclusive de São José do Rio Preto, comparecem hoje aos nossos jogos, acompanham as campanhas do Mirassol Futebol Clube. Isso se deve também às nossas categorias de base, que a gente abre a seleção para toda a região, não fica uma coisa exclusiva de Mirassol. E muitas famílias de Rio Preto já acompanham o Mirassol por causa dos filhos que participam do nosso Sub-11, Sub-13, Sub-15, Sub-17 e Sub-20. São 5 categorias. Quando o senhor assumiu, essa realidade de 5 categorias tem, né? Sim.
Tinha ou não? Vocês foram Não. construindo tudo isso? Nós só tínhamos o sub-20, que era Só o obrigatório. sub-20. Somente isso. Somente isso. E convém ressaltar também que já desde 2019 nós já estamos utilizando o nosso CT, que é um dos mais modernos do interior de São Paulo, com certeza. Eu acredito que no Brasil também. Né? Não é o melhor dos mundos, Sim. Com certeza nós sabemos disso. Isso facilitou bastante também esse trabalho da base, porque antigamente a gente dependia da cessão de pequenos campos de outros municípios, inclusive para treinar a meninada. Hoje não, hoje nós temos condições de fazer esse trabalho dentro do nosso centro de treinamento, então mais apurado e com mais possibilidade da revelação e de formação de atleta. Se não formamos o atleta, pelo menos nós temos certeza que os meninos que frequentam o nosso CT se tornarão homens, porque é um período da adolescência, principalmente, muito crítico, e nós sabemos que quem se dedica ao esporte está imune às outras tentações do dia a dia. Baseado nisso, deixa eu te fazer uma pergunta. Se você não precisa citar nome, mas se você quiser contar a história dessa galera toda aí, um jogador aí em especial que assim, esse cara dá trabalho. Se deixar, ele sai fora da concentração, vai atrás da mulherada, vai atrás da festa. Mas provavelmente tem, né? Não, se ele vai ter um monte. Tem alguém assim em específico? É lógico que isso acontece, né? Você não consegue controlar toda a galera, né? Sim. Como se fala popularmente. Alguns nós temos que dispensar, né? Porque Chega a tal ponto aquela maçã podre dentro do balde acaba contaminando as demais, né? Mas isso é raro, é raro, né? Porque os meninos que começam no Mirassol Futebol Clube já sabem a nossa maneira de trabalhar. Então já sabe que se o negócio é um pouco rígido, e tem que ser, né? Questão de horário, questão de disciplina, hierarquia, né? Não é nada militar, veja, não é nada militar. Sim, mas existem regras, né? São regras que têm que ser disciplina. cumpridas, né? Então nós temos o percentual é muito pouco com esse tipo de problema. É lógico que a meninada vai querer namorar, vai querer dar uma baladinha, né? Isso é inevitável, né? Tem jeito. Isso é inevitável, não tem como. Algum jogador assim com um pedido um pouco mais inusitado, querendo um pouco mais de regalia, porque talvez está em ascensão dentro do clube, ou está chegando já em ascensão, tem? Não. O tratamento que a gente dá... Igualitário. Os profissionais, a gente faz um contrato de trabalho, né, que é obrigatório. Hoje a relação entre o atleta e o clube é o contrato de trabalho. A lei do passe já foi extinta há muitos anos, né, e hoje não tem mais... Como é que funcionava essa lei do passe? Como é que era? O atleta que se profissionalizava por um clube, ele ficava até 28 anos de idade, salvo engano, vinculado ao clube. Independente de estar com um contrato de trabalho vigente ou não. Ele poderia ser cedido a outra agremiação, terminando esse período de cessão, ele retornava automaticamente ao clube. Então ele estava vinculado sempre ao clube. Então para ele trabalhar, ele tinha que concordar com aquelas condições salariais que o clube oferecia, e também tinha liberdade de procurar um outro clube. Essa anulação dessa lei foi por conta da lei do Rei Pelé? Não, isso começou, na verdade, na Europa, né? Teve um atleta que se insurgiu porque isso existia na Europa. Então foi extinto na Europa por uma decisão judicial. O senhor acha que isso foi bom ou ruim para o futebol? Olha, no início foi péssimo, porque você não tinha mais o vínculo com o atleta em formação, mas surgiram, entre aspas, empresários do futebol. Até a denominação é incorreta, né? Então eles se aproveitaram muito disso. Nossa, o senhor chegou no assunto... Eles faziam o contrato de prestação de serviço com o atleta ou com a família, e o atleta não ficava mais vinculado ao clube, e sim a essa pessoa física ou empresa criada para tanto. Né? Então tirou o poder, entre aspas, dos clubes nesse sentido. Mas veio a FIFA, acordou quanto a isto, e já proibiu que qualquer clube tenha o vínculo com o atleta com a participação de terceiros. Então tirou o poder desses, entre aspas, empresários, que na verdade nada mais são que procuradores, né? Porque empresário é aquele que abre uma indústria, coloca seu investimento, né, com seu risco. Olha, né? E, inclusive tem até uma
propriedade dentro do futebol quando você fala que você vendeu o jogador, que o jogador foi vendido. Isso não existe. Primeiro, que o jogador não é um objeto, não é um automóvel, não é uma propriedade, né? A legislação prevê, quando fala de questões financeiras, prevê duas coisas. Quando você faz o contrato especial desportivo, tem duas cláusulas, uma que garante ao clube e outra que garante ao atleta. Se o clube contrata um atleta por 5 anos, pagando X de salário mensal, e chega no segundo ano, o clube não tem mais interesse naquele atleta por dependendo da causa, se não for uma justa causa, né? Obrigatoriamente ele tem que pagar os salários do atleta até o último dia do contrato. Então, se ele tem 2, tem mais 3 anos, esses 3 anos o clube seria obrigatório a pagá-lo. De uma única vez ou pagando mês a mês? Aí pode-se negociar, de acordo, mas né? A princípio de uma única vez. Na hora da rescisão do contrato, você já teria que finalizar o contrato pagando os direitos do atleta. E para o clube? Para o clube, criou-se uma cláusula indenizatória, qual seja, o clube tem interesse no atleta, mas o atleta quer ir para um outro clube, o outro clube quer levá-lo. Então não pode simplesmente deixar o clube que investiu na formação, ou que pagou o salário, deu camisa, deu publicidade ao nome dele através dos campeonatos que o clube disputou, simplesmente não ter nenhum direito. Então, se não for uma rescisão amigável nesses casos, pode ser que o atleta tenha interesse, o clube também tem interesse, aí não tem o que se discutir, né? Mas se o clube não tem interesse na dispensa dele, o clube tem um direito de uma indenização pela rescisão antecipada do contrato. Paga pelo clube que vai receber o atleta ou pelo próprio atleta, né? São essas duas coisas que tem. Então, são cláusulas de indenizatórias que tem no futebol. Então, você não vende. É até pejorativo você falar que você vendeu um atleta. Você está vendendo uma pessoa. Mas esse termo é muito usado ainda, né? Exato. Por isso que eu falei que é impróprio. É usado, mas é impróprio na minha maneira de ver. Hoje, a folha salarial do Mirassol Futebol Clube bate na casa de quantos dígitos? Depende do mês, depende da época, depende do campeonato. Certo. Né? 3 dígitos com certeza. Às vezes até 4. É número. É número. É número. Tem alguém que você se recorda, assim, que você viu se formando nesse período aí das categorias de base, que acaba criando um vínculo, né, com os jogadores, principalmente para a molecada aí de base, que hoje está em grandes clubes, que assim, você fala, pô, esse cara passou por aqui, com certeza te dá orgulho também, né? Olha, temos muitos, né? Inclusive no exterior, né? Então não vou citar nome porque... São vários, né? São vários e vai dizer que a gente desprezou um e privilegiou outro, né? Mas eu só posso ressaltar um atleta que nos deu muita alegria e saiu das nossas categorias de base, que foi o Luiz. Foi para o São Paulo, né? O São Paulo adquiriu um percentual dos direitos econômicos dele, na parte indenizatória pela cessão dos direitos desportivos do atleta, e depois ele foi... Esse Luiz que o senhor fala é o Luizão? Não, né? Não, é um menino da base nosso. Ah, tá. Né? E do São Paulo ele foi para a França, né? Por um bom valor. Né? E desse valor que coube ao Mirassol, nós começamos a fazer o investimento no CT. De imediato nós já compramos a área e iniciamos a construção. É lógico que o valor não foi suficiente. Sim, mas deu início, né? Deu início na construção do nosso CT. Então isso marcou por esse detalhe. O senhor falou sobre... Assim, é um ponto de vista meu. Não que você que está em casa nos assistindo tenha que concordar com isso. Acho que não é nem bom você concordar com aquilo que eu estou dizendo, porque isso elimina o teu ponto de vista em algum momento. E essa não é a ideia, fazer a gente pensar. Eu, quando olho para esse cenário da galera que está empresariando os jogadores, eu não gosto porque esses caras parece que acabaram com o brilho do atleta. Agora o cara não é mais um atleta. O cara é tudo menos um atleta. O cara virou um modelo, o cara virou um ator, um astro, menos um atleta. Tá? Eu não sei lá, esses caras eles entraram e
trouxe um glamour pro atleta, e assim, que o cara é mais um artista do que propriamente um atleta, sabe? Você vê, você fala, cara... Mas não é a própria mídia quem fez isso? Aí eles só aproveitam da ocasião, entendeu? Pois é, porque assim, cara, sei lá, essa coisa do dinheiro, né, meu? Porque você pega um menino pobre, velho, ó, que a realidade do cara é X, e aí o cara chega, o menino tem talento, pega esse menino, te arranca o menino do clube, o cara sabe que esse menino tem talento, investe uma grana nele, joga ele em grandes lugares, em lugares lindos. Mano, isso é normal, tu vai encher teus olhos, não tem como. Tu vai se perder. Merece uma ressalva aí, né? Nós temos muitos empresários ou procuradores, mas tem muita gente séria também. Sim. Tem muita gente séria. Aquele que vê o interesse do atleta, mas também respeita o interesse do clube. E tem aqueles que não estão nem aí para o clube, né? A preocupação dele não é o clube, é ver o percentual que ele vai ganhar em cima daquele atleta e pronto. E muitos meninos acabam se perdendo com a promessa de que vai jogar no Flamengo, no Corinthians, no Grêmio e etc. E muitos vão, acabam iniciando, mas não dão sequência. Porque para se manter nas categorias de base de um Mirassol já é difícil por causa da concorrência. Imagina você se manter dentro de um menino se manter lá nas categorias de base lá do São Paulo, desses grandes clubes. Porque nós já temos a nossa formação desde o início. Então, um menino que não está lá para entrar nas nossas categorias de base, o que ele tem que demonstrar? Que ele é melhor do que um dos que lá estão. Né? Então, ele vai tirar, entre aspas, vai tirar a vaga de um menino que lá está. Então, ele tem que ter uma qualidade melhor dos meninos que já estão em formação no clube. Então, quando essas pessoas, esses procuradores, o Gaviões do Futebol, que é o apelido que eles ganharam, arrancam o menino de um clube e colocam num time maior, então a possibilidade desse menino dar sequência na carreira é mais difícil, porque se a concorrência em Mirassol já é complicado, você imagina então nos clubes grandes. Então o que acontece? Não dá sequência. Então, às vezes, você perde um bom talento. E quando acontece com o Mirassol, se o menino e a família cedem à pressão desse procurador e abandonam o clube, depois pede para retornar. É lógico que a gente não aceita. Porque senão a gente perde o poder de administração das categorias de base. Isso acontece muito, infelizmente. Até, às vezes, dá dor no coração você falar não. Mas é uma maneira de você fazer com que as famílias e os meninos entendam que a chance no Mirassol é uma, não é duas. Se ele se tornar profissional e um dia quiser voltar profissionalmente para disputar um campeonato pelo Mirassol por um período, é diferente. Mas retornar para as nossas categorias de base, depois que abandonou o clube, nós não aceitamos. Que é uma maneira de você ter uma regra de administração. É interessante, bem interessante. Eu não sei se o senhor pode responder essa pergunta, mas é uma pergunta assim, que bate na minha cabeça há muito tempo. Qual é o lance entre o Mirassol e o Xuxa? Olha, o Xuxa foi um atleta que sempre se deu bem no Mirassol Futebol Clube, né? É um dos nomes mais lembrados. Ele já interrompeu a sua carreira, já aposentou, né? Mas é uma pessoa muito querida, como pessoa ele é especial, né? E nós temos uma consideração muito grande pelo Xuxa e ele por nós, né? Ele se tornou um amigo do Mirassol Futebol Clube, meu particular, né? Hoje nós temos o Camilo, né? Sim. Tá o Camilo, hoje nós temos o Camilo, que também tomou, entre aspas, o lugar do Xuxa, né? Também pelo seu carisma com a torcida, com a população. É verdade. Doutor, e na noite que antecede a um grande jogo, consegue dormir numa boa? Olha, depois de 28 anos, não tem como não dormir. Né? Vai aprendendo a lidar com a situação. Né? Eu falo do Xuxa, sabe por quê? Porque a gente já esperava. Toda vez que o Mirassol subia para essa fase dos grandes, a gente já sabia, mano, o Xuxa vai estar aí. O Xuxa tá voltando. Daqui a pouco o Xuxa lá, falei. Eu tive a oportunidade de conhecer ele numa ocasião aqui, foi muito atencioso, assim. Foi pouco tempo de conversa, mas atencioso. No nosso CT tem uma foto de destaque dele dentro do nosso CT. E se vocês não conhecem ainda o CT, estão convidados. Eu tentei encontrar outro dia lá, acabei não achando.
Você perdeu? Me perdi, você Em acredita? Mirassol. Não, Você vê é que que Mirassol tá crescendo. Hein? ele ficou um pouco distante de Mirassol. Fica na zona rural. Aí depois eu voltando, eu me informei, o cara falou, não, você virou pro lugar errado. Mas eu tenho essa curiosidade. Eu Cara, vi na alguns verdade, drones na filmando de verdade, colegas meus lá, na mas verdade, muito bonito, né? Sim. Eu nunca conheci um CT, não. Não tenho nem noção de como que seja. Eu era atleta, né? Já te falei sobre isso, né? Eu falo que eu jogava bem, não Não é acredito. porque você jogava bet. Atleta de bet, né? E aí eu posso concordar contigo. Mas fica o convite a vocês. Não, eu aí. agradeci de coração. eu Aliás, quero para ir. todos que estão acompanhando o programa, lá fica aberto, o portão fica aberto para quem quiser para Eu visitação. quero levar meu filho lá, cara. Faz visitação e Legal. não precisa pagar ingresso, tá? Doutor, especifica um pouquinho melhor para nós aqui uma rotina de um atleta. Que hora que ele começa, que ele chega no CT, ele almoça no CT, vai para casa, volta, treina à tarde, à noite ele está sendo policiado, como é que é? Nós temos, bom, primeiramente, todos têm que estudar. Tem que estar matriculado numa escola pública ou privada. Né? Primeiro requisito, é obrigatório. E aí tem que se adequar aos períodos de treinamento do Mirassol. Alguns atletas que têm as suas famílias distantes acabam morando no nosso CT. Nós temos lá, entre profissional e amador, hospedagem para 96 pessoas. Nossa. Né? Bastante caramba. gente, pô. 96 pessoas. Então nós acolhemos, com a permissão da família, evidentemente, esses meninos como moradores do nosso CT. Aumenta a nossa responsabilidade, mas é a maneira que não tem outra solução. Né? Aí tem o dia a dia, que é a comissão técnica, todo início, final de semana já solta a programação para a semana seguinte. Então tem o período de hora de apresentação, hora do treino físico, nós temos uma academia muito bem montada. Então é uma programação pré-feita na semana anterior. Então o menino já sabe, o atleta já sabe o horário que ele tem que comparecer, o que vai ser feito durante a semana, até o dia do jogo. Os profissionais que lá moram também seguem a mesma rotina, né? Sim. Almoça no clube, café da tarde, janta. Sim. Toda uma estrutura, né? Todos que chegam de manhã e tem que ficar até a tarde, tem todo esse aparato feito, café da manhã, almoço, os que moram têm um jantar, evidentemente, e também um lanchinho da noite. Perspectiva para 2023, pelo Mirassol. Olha, nós queremos nos manter, pelo menos nas divisões que estamos, no Paulistão, na Série A1 e na Série B do Brasileiro, né? Que é uma coisa nova para o Mirassol Futebol Clube. Que sufoco, hein, doutor? Meu Deus, eu assisti os jogos. Assisti online por uma emissora lá de Mirassol. Caramba, velho, nunca mais acabava esse jogo. Mirassol tava ganhando, né? Empataram, se eu não me engano, foi alguma coisa assim. No que eles teve o acesso do brasileiro. Ah, sim. Que sufoco. Mas foi bom. O resultado final. Mas o futebol é isso aí, né? Emoção. Já visto o dia de ontem, né? Meu Deus, só Jesus. Mas, ó... Então, o nosso primeiro objetivo, que sempre foi, né? É quando fala assim, não, vai montar para subir. No passado isso aconteceu isso, nós estávamos na Série A2, vamos montar um time mais forte para subir para a Série A1. O que aconteceu? Fomos rebaixados. Então, você tem que ser realista, você tem que ir aprendendo com o dia a dia. Então, o nosso primeiro objetivo é nos manter no Paulistão, que é uma coisa difícil. Sim. Né, a Série A1 do Paulistão é, no mínimo, o nível de Série B do brasileiro. Não podemos equipará-lo à Série A, né? Mas muitos clubes que disputam a Série A do brasileiro também disputam o Paulistão, como vocês sabem. Né? E também tem a Série B agora, que nos é desconhecida ainda. Então, nós vamos ter uma adaptação. Primeiro pensando na manutenção, na divisão da Série B do brasileiro, né? Para que a gente mantenha o calendário anual. No início do ano, o Paulistão e depois o Campeonato Brasileiro, que era um objetivo que nós conseguimos atingir este ano. Então, o primeiro objetivo é esse. Agora, se pintar na oportunidade, se o céu se abrir para a gente... na possibilidade do acesso à Série A do brasileiro, é lógico que nós vamos brigar para isso. Cara, seria incrível, hein? Pensou? Paulista e brasileiro? Nossa, seria incrível. Cara, sim, eu acredito que todos
torcem muito para os times pequenos quando chegam na Série A. Eles ganham carinho de todos. Por exemplo, você lembra daquele time... Hoje eles... É pouco falado. Que eles ganharam o Paulista. Red Bull. Não. São Caetano? Bragantino? Há quanto tempo isso? Ah, faz um tempão. Eu tava com o nome aqui agora, cara. Bragantino, não foi? Não, era que tem um jogador, um baixinho, bem pequenininho, cara, que costurava. São Caetano? Foi São Caetano? Dos times que ganhou Eles tinham uma o Paulista. camisa azul, cara. Eles tinham um uniforme azul, bem escuro. São Caetano. São Caetano que foi, né? Eles ganharam o Paulista, não foi? Sim, foi São Caetano que ganhou em cima do Santos, alguma coisa assim. Eu me lembro que num dos times pequenos, assim, considerados pequenos, ninguém sabia que ganhou o esse Paulista. time Cara, eu mesmo torci pelos caras. Falei, cara, esse cara devia ganhar. Pô, e ganharam. Eu acredito que quando todo um time, por exemplo, temos o Mirassol, aí temos aqui do lado o Novo Horizontino. Cara, quando eu vejo esses times entrando, cara, eu já recebe a minha torcida. Tem um fenômeno de torcida, né, que a gente sabe muito bem que existe. Por exemplo, o Fábio é corintiano. Você não deve ser corintiano. Sou. Você é corintiano. Sou corintiano. É meu segundo clube também. Mas quando o Mirassol, por exemplo, joga contra o Palmeiras, o corintiano vai torcer para quem? Oxi. Mas é tudo mirassolense. Sempre foi. Joga a camisa cara. Sempre foi. E isso com todos os clubes de menor torcida, né? Não falar pequeno é pejorativo, de menor torcida. Então então todo mundo torce contra o Golias, né? Sim, e os caras, quando vêm aqui, os caras ficam com medo. Mas aqui foi 6-1 contra o Palmeiras? 6-2 em 45 minutos. 6-2. Em 45 minutos. Até hoje dá alegria de lembrar. Imagina no dia. Imagina no dia. Não, foi bom demais. E a desclassificação do São Paulo dentro do Morumbi? Verdade, também acompanhei. A desclassificação do Grêmio também, mas foi no nosso estádio. Então são coisas que marcam, né? Cara? Deve ser alegria demais. Lógico que nós tivemos jogos mais importantes na trajetória do clube, né? Mas isso, como foram vitórias contra times de maior expressão, do Corinthians empatou, né? Nos últimos jogos empatou só. Foi, né? Não esse campeonato, no outro nós chegamos às semifinais do Paulista contra o Corinthians. Nossa, e nós somos prejudicados pela arbitragem. Olha. O primeiro jogo foi aqui, o segundo foi em São Paulo, não foi isso? Eu fui assistir aqui o Corinthians. E de verdade, assim, aqui, não estamos falando do Corinthians, mas o Cássio é grande de verdade. O bicho quase não cabe debaixo da trave, moço. Nós empatamos aqui e perdemos, acho que 2-1. Foi isso. Um pênalti Mandrake, depois pênalti ao nosso favor, que não marcaram. E a expulsão do nosso meia. Não lembro disso não, viu, doutor? Não estou sendo clubista corintiano não, mas não lembro. E a expulsão do nosso meia, lembra? Eu gosto do Mirassol, mas não tanto. Exato. Já vai mudar um pouco de conversa agora. Peraí. Tá certo. Doutor, agora vamos falar então... Mas o gostoso do futebol é brincadeira. Assim, a gente poderia falar, né, o tempo todo só aqui do Mirassol, mas a gente também quer... O futebol é maravilhoso. Imagina um clube aqui da nossa cidade que... A nossa função aqui é te incomodar um pouco também. Isso, estamos à disposição. Vamos falar a respeito da prefeitura de Mirassol. Pois não. Mirassol é uma cidade que eu acompanho, já morei ali um período, gosto demais de Mirassol. Tenho Mirassol no meu coração. Fala pra gente da experiência de ser prefeito de Mirassol. Sei que a política de Mirassol é uma política acirrada o tempo todo, perante uma campanha e pós-campanha, né? A gente acompanha aí se faz necessário algumas oposições, eu entendo que a oposição inteligente, ela faz com que aprimoria o trabalho do prefeito, entende? O que o senhor, até no entanto, nesses 2 anos aí, terminando 2 anos de mandato, falou, poxa, eu gostaria de ter feito isso, não consegui realizar por recursos, por tempo, por esse período de pandemia que a gente passou, que atingiu a todos, né? O que o senhor tem aí em mente aí para os próximos anos? Bem, em primeiro lugar, eu já tinha uma experiência de administração, porque como delegado seccional, a gente tem setor de pessoal, tem compras, licitações e etc. Então você já tem uma noção de administração pública. Já fui vereador, já sei como funciona o poder legislativo, né? Sou formado em Direito, né? Então tenho essa facilidade de entender leis, decretos, portarias, resoluções e etc. Tenho essa facilidade.
Então nós entramos na prefeitura já sabendo o que nós iríamos encontrar, não caímos lá de paraquedas. Foi até uma coisa planejada ao longo do tempo, né? Nós tínhamos esse objetivo. Fui vereador, presidente da Câmara, delegado de polícia tantos anos, e sou natural de Mirassol, e tinha também um objetivo, o desejo de ser prefeito de Mirassol, para encerrar a minha carreira de vida pública, ajudando a sociedade de alguma maneira, conforme as minhas possibilidades. Porque eu sempre entendi que o homem e a mulher, além dos seus compromissos familiares e comerciais, têm a obrigação também de comunidade, as suas obrigações sociais. Sim. Ou seja, participando de alguma maneira da administração pública com a finalidade de você dar uma vida melhor aos munícipes, né? Principalmente às nossas crianças e aos nossos idosos, né? Então, o primeiro ano, como vocês sabem, foi prejudicado para toda a administração, porque nós não tínhamos como fazer projeto. A nossa preocupação era com a pandemia. Nossa, o senhor assumiu bem nessa... Era com a pandemia, né? Bem no início, né? E graças a Deus esse período passou, a doença ainda aí está, né? Sim. Todos nós sabemos, mas numa intensidade bem menor do que foi no início. Quase todo mundo também imunizado, exato, né? Então este ano foi de buscar recursos fora com emendas, né? Nós conseguimos várias, né? E vários benefícios para o município, que vão ser demonstrados, vão ser executados no transcorrer de 2023. Né? Vamos fechar o ano com o caixa redondo, sem nenhuma dívida, tudo esquematizado, né? Esquematizado no bom sentido. É bom ressaltar essa importância no bom sentido. De estar com as contas em dias na primeira só. Exato. A gente sabe que... E com certo poder de investimento. Com certo poder de investimento. O que nos preocupa é a possibilidade da queda de arrecadação. Né? Que você faz um orçamento dentro daquela previsão. Você usa este ano, quando teve de crescimento no ano, e você já faz a projeção para o próximo orçamento. Isso é uma regra da administração pública. Agora, se a arrecadação cair, evidentemente que você não vai conseguir cumprir com todas as metas que estão dentro do orçamento. Mas nós temos muitas coisas boas para acontecer. Inclusive, eu não sei se o Fábio tem conhecimento, ou a Câmara de Jaci, nós conseguimos uma nova vicinal, ligando Antônio Visoto, já no município de Mirassol, com a Feliciano Salles Cunha, ali próximo a Bacitos. Por que isso? Porque nós brigamos para isto. Vai ser uma obra, um convênio com a Prefeitura de Mirassol, mas uma obra que vai ser feita pelo DR. Nós vamos ter essa vicinal, que vai ter uma estrutura de rodovia, de SP, ligando esse trecho. Vai ter um desvio ali, não é um anel viário, mas é um desvio, para evitar que todo o trânsito que venha de Jaci ou vá para Jaci, obrigatoriamente hoje tem que passar por Mirassol, 4 quilômetros aproximadamente. Sim. Inclusive os caminhões. Então, para nós é um transtorno muito grande. Não há asfalto que resista, além do transtorno desses veículos de carga maior, inclusive carretas, né, transitando em nossa cidade. E vai facilitar também para os moradores de Jaci, quando querem ir para sentido Washington Luiz ou para São José do Rio Preto ou outra cidade, não vai ter mais a obrigatoriedade de passar por Mirassol, tanto para ir quanto para voltar. Então é um benefício para a região toda, principalmente para Mirassol e para Jaci. Eu já tinha ouvido falar algo, mas eu não sabia que tinha conquistado já. Tinha. É bem interessante. E se faz necessário, porque essa é a distância de Mirassol a Jaci, o fluxo de caminhão é bem grande. Você né? Essa fala ali por trás, lá, onde a gente sempre entrou ali, passa por Mirassol, vai direto. Aí... Isso, em vez de entrar, você pode continuar na rodovia, entendeu? E vai ter um acesso. Tá. Em vez de você entrar ali na Construção, né? Passava embaixo daquele viadutozinho bem pequenininho e cortava por trás de Mirassol. É outra. Aquilo é um acesso, mas muito. É que geralmente quando eu muito vou para simples, Jaci, eu vou por ali. É bem simples. Bem simples. Eu vou por ali. Então você tem uma rodovia à sua disposição. Porque mesmo legal. Por ali você tem que passar por Mirassol. Sim, passa dentro. Não tem no caso ele continua, né, na rodovia e entra. E né? esse trânsito grande que nós temos, tanto Jaci quanto Mirassol de caminhões, é por causa da BR. O pessoal entra por ali,
para tomar sentido da BR, para não ter que vir a Rio Preto, para depois voltar. Sim. E quem vem da BR, que já conhece o trajeto, também entra pela vicinal, que sai da BR, passa por Jaci, para depois atingir aqui o Washington Luiz, a Feliciano ou Euclides da Cunha. E nós estamos num eixo rodoviário, né? Legal. Sim. Legal. E além do trabalho político que fizemos, né? O Fábio bem sabe disso, para conseguir recursos para o reinício da construção do Hospital São Pedro, né, que é do Lar São Francisco. Eu iria te perguntar justamente disso. Então nós conseguimos, depois de 10 anos parada a construção, já foi reiniciada. Eu assim, acompanhando nas redes, o pessoal sempre questiona em relação à UPA, né, de Mirassol. Eu entendo que pelo tamanho da cidade, obviamente, que ela não consegue atingir toda a demanda conforme as pessoas querem, na agilidade que eles querem. Esse hospital vai vir realmente para somar muito, né? Não só para Mirassol, como para as cidades da região vizinha aqui, mas né? a UPA continua, né? Porque o trabalho de UPA não é um trabalho de hospital, Sim. Emergência. Exato. Então, hoje nós fizemos o convênio com a antiga maternidade, que é do Lar São Francisco, para estender o atendimento clínico, né, de ortopedia, pediatria e clínica geral, principalmente, para que as pessoas que são atendidas na UPA não sejam mais transferidas para São José do Rio Preto. A gente tem esse primeiro atendimento em Mirassol, já diminuiu 70% da transferência, pela informação que eu recebi. Então, no futuro, vai ser transferido não para o HB, e sim para o Hospital São Pedro, né, que vai ser gerido vai ser um hospital de cunho regional. Então, espero que se mantido pelo Estado, né? E será uma bênção para nós todos, né? Porque vai ter uma atenção para todos os municípios. Não vai ser um hospital de Mirassol, vai estar em Mirassol. Exato. Como o HB não é um hospital hoje de São José do Rio Preto. Está em São José do Rio Preto, mas para atender toda a região e atende inclusive outros estados. Isso, é verdade. Mas é um hospital que está, graças a Deus, muito bem montado em São José do Rio Preto. Mas ele não é para atender somente Rio Preto, né? É para atender a região toda. O que vai acontecer também com o hospital que vai estar do Hospital São Pedro, que vai estar em Mirassol, né? Inclusive a área foi doada através do município, né? Então vai melhorar bastante, não só para Mirassol, mas para a região toda. Doutor, só perguntar para ele, pegar o gancho do hospital. Doutor, esse hospital que ficou parado durante 10 anos, os problemas que enfrentou para a não conclusão dessa obra? Econômico. Falta de recursos. Falta de recurso. Por isso que nós brigamos levamos lá o hoje governador Rodrigo, que ele era vice-governador na época, para conhecer a obra, vários deputados, né, para conhecer, falando da importância desse hospital para a região toda, né? E conseguimos convencê-los. Então já repassaram, acho que 17 milhões aproximadamente esse ano, mas já tem para o próximo orçamento do Estado, salvo engano, 19 milhões para terminar de vez a obra. Inclusive, iniciou a obra e já pensando na ampliação. Já está fazendo uma ala nova, a pedido da Secretaria da Saúde, né? E depois a outra briga é para instalar os equipamentos necessários, né, na parte de cirurgia, radiografia, tudo que um hospital precisa. Que seria imagina o alívio que isso vai trazer para os moradores. Não, né? A nível região, cara, de verdade. Assim, eu sou jaciense e tenho expectativa por esse hospital, porque assim, eu entendo que muitas... não só Mirassol vai ser beneficiado, né? Mas eu falo assim, muitas pessoas, às vezes, é necessário estar internado em São José do Rio Preto. A maioria. Embora, assim, não é tão distante, mas a comodidade de você estar em Mirassol, por trânsito e distância... Está ali do lado, né, pô? São esses fatores, né? Só tem benefícios, inclusive para o HB. Sim. Não vai ter que atender tantas pessoas, vai ter uma folga maior do seu atendimento do dia a dia. Você imagina, muito bem feito. Uma obra concluída, uma obra entregue, o tanto de assistência e o tanto que ela atinge direta e indiretamente, não só os que estão ali, mas praticamente, por exemplo, está lá em Mirassol esse hospital, ser construído lá, né? Na verdade já é construído, só vai ser terminado. Sim. Mas aqui em Rio Preto a gente, de alguma maneira, acaba sendo beneficiado pelo fato de termos mais vaga disponível para outros que precisam,
por conta de uma obra concluída lá. E a localidade do hospital, assim, de verdade, foi algo muito bem acertado. Sim. E de verdade, assim, eu tenho expectativa. Eu não quero usá-lo, né? Mas eu tenho expectativa que o quanto antes termine. E assim. Como é que hospital, funerário e polícia, ninguém quer usar. Ninguém né? quer. Sempre porra pra alguém isso. Assim, doutor, em relação a Mirassol. Aí assim, o hospital começa com 150 leitos. já Já é uma quantidade expressiva, né? expressiva. E dentro da saúde de Mirassol, que, bom, em todo lugar, o pessoal sempre, né, cobra e quer mais. É o que mais é cobrado, né? Escola e hospital, né? Sempre é Saúde. isso. A saúde é o gargalho. E assim, é uma pena que Mirassol na época perdeu a Santa Casa, lá sabe os motivos, né, o porquê indiferente. Financeiro. Financeiro, sim. Mas o financeiro, às vezes, é a falta de recurso e às vezes a falta da administração, da melhor maneira de usá-lo, né? Sim. Não digo que foi mal utilizado, porque eu não tenho conhecimento do caso. E sim, sofri com a perca também, não sabia, como não. todos, né? Não sabia, não. Tinha uma Santa Casa. Uma Santa Casa? Aquela área, doutor, há interesse em reutilizar ela de qual forma? Nós já temos projeto para aquela área toda. Ela pertence ao município agora, né? Foi desapropriado por um ex-prefeito, né? Que fez muito bem ter feito a desapropriação. Dali nós temos a UPA. Sim. E a nossa intenção é levar todos os equipamentos da saúde para aquela área, para ocupá-la, porque hoje está abandonada. E é muito feio. Inclusive, durante uma das vindas aqui do Vignoli, então, secretário do Desenvolvimento Regional, eu levei lá para conhecer. Ele entrou lá comigo, com a equipe toda e tal. Aí ele até brincou, né? Falou, não vamos reformar isso aqui, não. Ah, por quê? Tem que reformar, vai deixar dessa maneira, não vamos alugar para fazer filme de terror. Que está bem abandonado. Da maneira, imagina então como é que está aquilo lá, né? Que é uma vergonha para mim, pessoal, e para a população de Mirassol. Então o que nós queremos é fazer o quê? Levar todos os equipamentos da saúde do município para lá. Ambulatório, do próprio departamento de saúde, as ambulâncias... Uma central. Tudo que é de equipamento de saúde ficaria ali. Evidentemente que as UPAs nos bairros continuam, né, e outros equipamentos que nós temos. E ocupar aquela área, né? Hoje nós só temos a UPA, a farmácia municipal leva para lá também, então todos os equipamentos, mas é um projeto. Só que a nossa primeira preocupação na área da saúde, qual é? O término da construção do hospital. Sim. Né, é a primeira. A reforma das nossas UBS, que já está engatilhada. E outras coisas que a gente quer fazer no âmbito da saúde. Por incrível que pareça, Mirassol nós tivemos, não é uma crítica, mas é uma constatação, vários prefeitos médicos, e nós não temos atenção primária da saúde. Não temos aquelas equipes de saúde familiar, e o nosso quadro de médicos para as UBS está totalmente deficitário, né? E hoje nós temos um problema muito sério para resolver. Por causa da pandemia ou não, a classe médica ficou muito valorizada, o que é uma coisa correta, né? Pouco comum, né? Pouco comum. Então, o que os municípios, principalmente os menores, conseguem oferecer na questão salarial não é atrativo para a classe médica mais. Então nós já estamos planejando fazer a terceirização também do atendimento médico, do clínico geral, ginecologista, pediatra, principalmente nas nossas UBS. Mas nós não conseguimos fazer concurso atrativo para trazer médico. Então, terceirização. Contratam uma US e essa US tem mais liberdade de fazer o seu quadro médico e pagar até melhor do que o município conseguiria. É a única solução que a gente está vendo. Estamos trabalhando dentro do nosso orçamento, colocamos alguma coisa para isso para o ano que vem, mas eu acho que não vai ser suficiente ainda. E essa preocupação, né, que se de fato a arrecadação cair, nós temos que rever alguns pontos de projetos que nós temos para o município. Veja bem, em relação aí, tiveram a eleição da presidência da Câmara. Você com a Câmara Municipal, como é que é a relação? Tem conseguido fazer os projetos
encaminhar, andar, alguma coisa que precisa ser pautada novamente, de outra forma? Pontualmente você tem algum entrave com alguns vereadores, né? Mas hoje nós podemos dizer que foi profícua a relação do Executivo com o Legislativo desses 2 anos. Conseguimos um apoio da maioria dos vereadores, inclusive essa mesa diretora que vai gerir o Poder Legislativo nos próximos 2 anos, são vereadores que apoiam a nossa administração. Eu acho que a relação entre o Executivo e o Legislativo mirassolense vai ser bastante harmônica. Isso é bom, ajuda a fluir as coisas no município, né? Perfeito. Obviamente que o vereador está lá para realmente questionar, cobrar, mas tem que ser digamos que uma oposição inteligente, né? Não oposição por oposição, né? Porque eu falo assim, pô, Mirassol tem tudo para deslanchar, né? Mirassol está crescendo, a gente vê as indústrias de Mirassol se desenvolvendo. Pessoal... Tem um velho ditado que fala que o fácil é tacar pedra, o difícil é ser vidraça, né? Sim. Eu sempre digo, a crítica é boa, mas a crítica é excelente quando ela já vem com a solução acompanhando a crítica. Sim, isso não está certo, tem que fazer dessa maneira. Vamos estudar. Ninguém é dono da verdade, né? É lógico que nós estamos fadados a muitos erros na administração. Isso tem que ser apontado, evidentemente. O senhor tem quanto tempo ainda como prefeito, como administrador de Mirassol? Mais 2 anos. Mais 2 anos? Nós estamos terminando o 2º ano. E tomara que sem pandemia. Porque eu não acredito muito num mandato só, sabe? Porque eu acho que é pouco para o cara trabalhar. A não ser que o prefeito seja um cara que realmente precisa tirar ele depende do que ele pega também, né, doutor? O que ele precisa consertar também. Mas eu acredito em 8 anos, cara. Porque aí você porque assim, nos 2 primeiros anos você entende todas as dificuldades, aí você começa a fazer um caminho de recurso. Pô, para resolver um problema de uma cidade, ninguém resolve com oração, irmão. Não, a gente ora para Deus abençoar, orar, mas dinheiro... Fora do ar, nós já comentamos sobre isso. Eu tenho um pensamento particular, né? Eu sou contra a reeleição, a princípio, mas também acho que 4 anos é muito pouco. E filosofando a respeito de política, se eu tivesse o condão de mudar tudo isso, eu faria o seguinte: mandato de 6 anos, sem reeleição, e não ter mais a eleição do Legislativo acumulada com o Executivo, né? Para que a população possa, de fato, só se concentrar na escolha daqueles mandatários futuros. Porque hoje, quando tem um candidato a prefeito, todo mundo se preocupa, na verdade, de quem vai ser o prefeito. Os candidatos a vereador têm que se virar, né, Fábio? Matheus. Matheus, desculpa. Fábio é você. Não. João. Eu não sei. Fábio é porque é daquele amigo Fábio de Mirassol. E Fábio é o outro companheiro nosso. Desculpe a confusão, Matheus. Tranquilo. Então, um ano você faria a eleição para o Poder Executivo, né? Para prefeito, no caso. E também para governador e para presidente. Então, você teria os partidos trabalhando em cima desse nome, ou desses nomes, né? Depois de 3 anos, você faria a eleição para o Legislativo, no 3º ano, né? Então, só para o Legislativo, só para vereador, por exemplo, só para deputado estadual, federal, né? Então, você teria o partido político trabalhando em cima disso. E você teria como atingir a população, o eleitorado, com mais precisão, com mais esclarecimento, com mais transparência. E evitaria essa vinculação, inclusive, às vezes até uma dependência política entre o Legislativo e o Executivo. Fica aquela história: não, eu apoiei esse prefeito aí, então ele é obrigado a atender meus pedidos da Câmara Municipal. Não, ou vice-versa, né? O prefeito fala: não, eu ajudei você a se eleger, você veio na minha garupa, você tem a obrigação de... acaba virando um toma lá da cá, né? Mas então, evitaria tudo isso. O vereador... E sem reeleição para o Poder Executivo. Para o Legislativo é impossível, né? Mas se pudesse também não ter reeleição para o Legislativo, seria ideal. Seria um tiro de guerra de 6 anos. Hoje, assim, com um mandato de 4 em 4 anos, na minha opinião, acho que o vereador ele poderia ser eleito por 2 mandatos somente. Infelizmente, ele pode ser por quantas vezes ele quiser. Porque 2 mandatos, ou ele sobe para prefeito, ou um vice-prefeito, ou ele sai fora. Porque senão ele vira como um cabide de emprego, né?
Tem vereadores com 34 anos de vereador, 38, é muito tempo, né? Viram despachantes Não eleitorais. é verdade? Entende? E Pô, assim, é pena isso, né, cara? Pena, né? mas quem cabe é o eleitor também, né? Mas a gente Enxergar sabe que tem isso. muita gente boa, cara, comprometida. Sim. Eu conheço algumas pessoas que trabalham com muita seriedade, mas no tanger dos ovos, você vê que tem uma galera que realmente é isso. Se acomoda, né? Pega os meios, né? Os acessos Já e tudo sabe mais. como fazer a campanha dele, já tem ali a meia dúzia. Eu falo para aqueles que a gente tem liberdade para tomar a seguinte cautela. Você tem uma profissão, você não abandona a profissão porque você está vereador. Correto. Porque daqui 4 anos você não sabe. Se você abandonou a sua profissão, o que você vai fazer depois? Exato. Né? Então não é profissão. Às vezes a gente vê, né, alguém falando, qual é a sua profissão? Sou vereador. E não é, né? E não é Exato. profissão, né? Então fala, mas isso acontece na vida real. A gente lamenta, mas acontece. Sim. Agora tudo essa mudança, eu sei que é difícil de ser feita, mas filosofando na mas questão tudo da começa política, através de uma ideia, talvez igual a essa, mas alguém adere, mas alguém analisa, aprimora, né? Uma ideia, né, O senhor, suposta para alguém. O senhor, como um político experiente, tem vivência, né, atua nesse campo. Então, se o senhor não quiser responder... Fique à vontade. O senhor acredita realmente na nossa política, que ela é uma política muito boa? Eu digo na totalidade do nosso país. A realidade aí está. A população não acredita nos políticos. A realidade é esta. Mas de quem é a culpa? É do povo. Que não é politizado. Por que nós temos essa quantidade de partidos no Brasil? Eu acho isso... Virou negócio. Eu acho isso uma E muito. Virou negócio. E negócio muito Então, bom para alguns, né? Negócio lucrativo. Ideologia política pura. Qual partido tem? Que estão aí no comando do executivo? Pura nenhum tem. Né? O presidente da República, para governar, ele tem que se aliar a vários partidos. A verdade é essa. Triste isso. A verdade é esta. Tomar lá da cá é necessário. Então pela governabilidade. Exatamente. Né? Então fica fatiando o governo. Então isso significa que não tem ideologia política no Brasil. Né? Ideologia de alguns. E vai acontecer o quê? Tudo que é feito vai refletir na comunidade, na sociedade. E a descrença. Né? E a descrença na classe política. Né? Não vamos entrar em detalhes aqui, mas é uma vergonha o que acontece no Brasil. Sim. Hoje, devido às redes sociais, alguns vêm se destacando e se identificando com a parte da sociedade, porque ainda estão tendo voz, né? Embora alguns momentos, alguns calados, mas eles estão tendo a oportunidade de se expressar, de expor seus pensamentos ali, embora a gente está nesse momento bem crítico, né? Que alguns falam, já é boicotado, o outro pode falar o que quiser. Isso é ruim. Eu sou a favor da liberdade total. Sim. Se você fala o que você quiser a meu respeito. Se eu me sentir ofendido, eu te processo e vejo o que é possível fazer, né? Mas não foi isso que nós vimos aí, né? Não, mas é ruim. As informações estão aí agora, né? Eu falo assim, e não estou falando de esquerda e de direita, não. Estou falando de liberdade a todos. Sim. Entende? Democracia pura. É total. Seja A ou B, fala o que bem quer. Obviamente que tudo gera consequência. E aí, através das consequências, são tomadas atitudes, né? E assim, só para mim não esquecer de uma outra pergunta, doutor, referente à entrada de Mirassol, devido ao grande número de veículos, ali eu já percebi que vocês tentaram melhorar, e melhorou algo, mas ainda ficou um pouco sufocado ali na rotatória da Construsol. Tem algum planejamento de algum acesso para que tenha mais vias para tentar desafogar aquele trânsito? Nós estamos aguardando agora a nova concessionária subir a rodovia, e é um dos pontos que nós vamos conversar com eles. Nós precisamos de, no mínimo, mais um acesso para Mirassol, né? Evidentemente que a falta de planejamento de uma cidade vai repercutir no futuro. Isso que aconteceu com Mirassol. É o que está acontecendo realmente. É a principal entrada. Felizmente, nós temos aquela primeira ali próximo ao motel. Sim, desafoga bastante. Mas a nossa cidade cresceu bastante para a Zona Norte,
né? Então muitas pessoas saem da Zona Norte para vir para a área central e tem que retornar também para a Zona Norte, onde moram mais ou menos 25 mil pessoas hoje. Então acontece o gargalho ali no momento de pico. Sim, né? exato. Nós já pensamos em trabalhar com semáforo, mas nos desaconselharam, né? Porque são vários acessos. Nós temos 2 rotatórias, né? Tem a do lado direito e a do lado esquerdo. Exato, entrando. Então não é inviável você trabalhar com semáforo. Então você tem as rotatórias que... Um novo pontilhão ali também não é muito possível de se fazer, né? Talvez não daria certo. O problema é que desafoga ali na Modesto José Moreira, que é chamada de avenida, mas não é uma avenida, é uma rua um pouco mais larga. Sim. Então você desafoga ali, mas o gargalho vai passar no mesmo local. Todos, entrada e saída de Mirassol, uma rua mais larga, não avenida, né? Então não vejo muita perspectiva. Acho que a solução para nós é termos mais opções de acesso a Mirassol. Acesso e saída, né? É essa vicinal que nós comentamos, né? A nova vicinal, que vai tirar o trânsito vindo e indo para Jaci, né? Acho que já vai vai amenizar bastante o problema. E se a gente conseguir uma outra entrada e saída, um outro acesso, um dispositivo de acesso para a cidade de Mirassol, seria o ideal. Outro pontilhão ali eu não vejo como viável. Também não é muito... Eu, na verdade, não consigo nem enxergar ali como que colocaria um pontilhão. Não é possível, né? Não teria como. Doutor, só voltando na questão da saúde lá, até porque eu conheço a pessoa e tenho uma admiração por ela, em relação ao Frank, ele está como secretário da saúde de Mirassol? Sim, por enquanto o diretor do Departamento de Saúde vai ser transformado em secretaria. O Frank foi uma bela aquisição, não é mirassolense, mas ele foi muito bem recomendado, né, pelo trabalho que fez em Jaci, principalmente. Sim, sim. E eu queria uma pessoa técnica no comando da saúde, não queria um médico, né? Porque o médico depende muito do relacionamento com os outros médicos, às vezes pode prejudicar a administração da diretoria, do departamento. Então, a gente pensando dessa maneira, e nós encontramos o Frank, já com a sua vasta experiência, e ele caiu como uma luva na nossa administração. O Frank uma realmente excelente aquisição. Ele é excelente profissional, excelente pessoa, né? Muito dedicado, gosta do que faz, né? Eu já falei para ele mudar para Mirassol, ele está morando em Jaci ainda. Eu queria te informar de primeira mão que há a previsão dele voltar, doutor. É isso que eu queria te dizer. Já aqui no podcast, né? Eu estava aguardando para falar isso para o senhor. Mas logo aqui, ao embora, vivo. não, é bem assim, entendeu? Embora quem está lá hoje também está tomando conhecimento do caso, está solucionando. O Frank ele já tinha um tempinho a mais, né? Então estava mais acostumado, né, com a rotina do município. Ele né? saiu de um município de 7 mil para 70 mil, é bem diferente, né? Totalmente, né? né? A responsabilidade dele aumentou 1000%, né? Não é que Mirassol também tem todo um detalhe, assim, Mirassol sempre vem buscando essa melhoria, e Mirassol sempre foi algo muito cobrado, a população de Mirassol, eles cobram de verdade, eu acompanho isso. É até engraçado eu dizer isso, mas na região aqui, pessoal que cobra, quanto até mesmo os políticos e quanto a sociedade igual a Mirassol, aos meus olhos é difícil. O pessoal cobra mesmo, é ferrenho o negócio. Significa que os nossos problemas são maiores, né? Também. Então, com o passar do tempo, vamos ver se a gente consegue amenizar os problemas dos mirassolenses. Até o slogan nós mudamos, né? Não podemos dizer que o slogan ficou ideal, por enquanto. Mirassol, a cidade amiga. Nós colocamos amiga e feliz. Então, agora, amiga já agora queremos trazer a felicidade para a nossa população. Previsão de algumas obras futuras para Mirassol, para esse ano de 2023? Bom, essa que eu já lhe falei, dessa vicinal, ao término da construção do hospital, a revitalização daquela área que era da Santa Casa, né? Mas é uma obra cara, nós estamos terminando o projeto para fazer o projeto executivo, para chegar no valor, né? Não sei se nós vamos ter perna até final do mandato para terminar. Nós vamos começar para terminar, né? Já cedemos uma área de 5 mil metros para o Estado para fazer uma nova escola estadual,
nessa zona norte, que não tem nenhuma naquela área. Interessante. Imagina, moram 25 mil pessoas aproximadamente, não tem A escola Zona Norte que estadual. o senhor fala é ali pro lado do Rio de Sol, ali? Né? Sim, Exato. sim. Pô, Tá. ali Inclusive, realmente se fez uma nova cidade. Muito bom Exatamente, aqueles bairros ali. Uma UBS ali também, nós já conseguimos ter uma nova UBS, já tem uma, não tem outra. Aquele lado cresceu muito. Né? Cresceu. Eu fazia a ligação também daquela área da Zona Norte com a Zona Norte de Rio Preto para amenizar o problema do trânsito. Isso já tem essa previsão também. Né? A terceira faixa vai nos ajudar bastante, né? Entre Mirassol e São José do Rio Preto, porque esse trecho se tornou, na verdade, uma avenida. Né? Tem a questão do contorno ferroviário, né? Que é um projeto da União, mas que está tendo bastante problema, tendo em vista que teria que entrar em várias propriedades pequenas, inclusive, dividindo propriedade pequena. E para nós também o contorno proposto não é viável, porque já está passando... Vão sair lá por trás, lá. Não, mas já vai passar na nossa zona urbana. Então vai tirar o problema de um local para colocar no outro. Então não iria resolver. Iria, inclusive, impedir o crescimento da cidade sentido Jaci, né? Que já tem previsão de vários loteamentos. Né? Não é só tirar, né? Existe toda uma questão envolvida por trás. Nós participamos de uma reunião essa semana com o secretário Amauri aqui de São José do Rio Preto, conversando sobre o assunto, né? Dizem que falaram que a Rumo já está trabalhando com um outro plano de trabalho. Qual seria? Manter onde está, mas fazendo as obras de arte necessárias. A obra de arte o que é? Toda passagem em nível do trem teria viaduto ou túnel. Não teríamos mais passagem de nível com a malha ferroviária, que é o grande problema. Né? Sim. E, inclusive, isso não haveria mais a necessidade de tocar buzina, né, que tanto perturba a população. Interessante, né? Se E fazendo também, né? O trem realmente, a ferroviária realmente é um transtorno para ambas as cidades, né? É irônico, né? A ferrovia trouxe o progresso. E depois... E hoje é o problema. É um problema. Você vê? Meu situação, Deus. né? Paradoxal, né? Paradoxal, é verdade. Doutor, assim, embora, né, já ser uma cidade pequena, também tem lutado para conseguir ali um espaço para as empresas. Sim. Em Mirassol há previsão, há possibilidade de conseguir? Temos o projeto. Nós temos uma área dentro da cidade de 11 alqueires e uma quarta, né? Que foi comprado para isso, inclusive nos um parque industrial? Construção de um parque industrial. Isso, e essa área foi comprada para que fosse feito isso, mas dentro da cidade. Mas lá a área foi totalmente urbanizada, então não vejo mais possibilidade de você fazer um parque industrial nesse local, que é ali no Jardim Navarrete, por causa da mobilidade, da movimentação de caminhões, principalmente, né? Sim. Então, o que nós estamos pleiteando, estamos procurando, é um investidor que queira fazer um trabalho imobiliário naquela área e adquira uma área ao longo das rodovias, o valor compatível para que a gente já faça um projeto de distrito industrial, que pode ser, inclusive, ao longo dessa nova vicinal. Esse é um projeto demorado, mas tem que ser feito. Mas, inclusive, não é só para trazer empresas novas, não. O que acontece lá? Nós temos muitas fábricas ou indústrias pequenas dentro da cidade, em barracões alugados, inclusive, mas ao lado de residências. Então, sempre surge o transtorno, né? E impede também o crescimento dessas empresas menores, porque não tem espaço físico. Não tem como expandir. Não tem Ou como compra a expandir. casa do vizinho, né? E outra, tem uma produção maior que necessita de hora extra, trabalhar à noite, ou estender a madrugada fora, e todos nós sabemos do barulho que uma indústria faz de qualquer natureza. Aí cria aquele problema social entre a vizinhança e a empresa. E esses empresários poderiam também se mudar para esse futuro parque industrial, que a nossa intenção é fazer, primeiro pensando nas pequenas e médias empresas, que dão muito mais emprego do que as grandes. Certo. É um projeto, é uma coisa que não é no estalar do dedo ou de um ano para o outro que a gente consegue realizar, mas o projeto já existe e já estamos trabalhando em cima dele. Mas nós precisamos
encontrar um investidor que queira fazer essa permuta com a gente. Interessante. Previsão aí para a virada do ano, o pessoal vai ter algum evento por parte da prefeitura? Nós estamos fazendo, já começou a partir do dia 2, a Festa das Tradições na nossa praça. Então, toda noite nós temos eventos. Mas a questão de Réveillon, fogos, essas coisas, nós não fizemos nenhum planejamento a respeito disso. Em Mirassol foi criado a lei, né, que é proibido soltar fogos, foi sancionada? Foi. Mas a lei, ela não proíbe 100%, né? Fogos de estampido, o que reza a lei, como foi feito em outros municípios, né? Olímpia, por exemplo, também acho que tem uma lei e não está fazendo há 2 anos. Nós fizemos aqui em São José do Rio Preto também agora tem. Aprovaram essa semana. Dos cachorros. Que coisa, né, cara? Os cachorros de antigamente tinham um ouvido melhorzinho, não tinha? Mas não é só os cachorros, tem as crianças. Tô brincando, pô. Mas antigamente os cachorros nós fizemos esse ano lá na festa de São Pedro. No dia de São Pedro é tradicional a queima de fogos. Nós fizemos, né? Mas sem aquele rojão, aquelas bombas grandes. Os torpedos, né? Assim, mais aquele colorido. Mas evidentemente que para soltar o colorido você tem que ter um pequeno estampido para a explosão, né? Então teve muita reclamação, mas também nós recebemos bastante elogio a esse respeito. Porque melhorou, né? Eu elogio esse respeito. Então uma coisa a se pensar, né? Então esse ano nós também não fazemos investimento em shows, contratando artistas e etc, porque eu acho que é um dinheiro que a gente pode usar de outra maneira. Certo. Né? A parceria da prefeitura com a Festa do Peão de Mirassol, vocês cedem o espaço somente ou tem algum Não, nós não temos nenhum custo, só temos benefícios. A concessão de uso da área que é pública com contrapartida para o município. Então, todos os gastos feitos para a realização do evento, não fala mais Festa do Peão, como é que chama agora? Mudou. Rodeio, né? Rodeio. Né? Rodeio de Mirassol, inclusive ele patenteou essa marca. Né? É por custa do empresário, que ele tem uma empresa junto com ele. Né? Então ele contrata os shows, ele paga, ele tem a bilheteria, né? Depois tem o recolhimento do ISS que fica para o município. Né? Nós cobramos deles a reforma do recinto Leopoldo Gotardi, né? Ele fez a reforma, que é a manutenção. Agora a manutenção fica por nossa conta, e se ele retornar o ano que vem, que está previsto, ele vai fazer mais melhorias, porque infelizmente é um espaço ocioso. Nós não temos uma estrutura para a utilização daquilo lá por mais vezes durante o ano. Eu acho que todos os municípios que têm esse espaço de rodeio tem o mesmo problema, né? Fica lá. Alguns já nem utilizam mais, já utilizaram a área para outras finalidades por esse motivo, né? Você tem uma área, às vezes, muito bem localizada, de alto valor para se utilizar uma vez no ano, né? Hoje a maioria acaba montando, né? Para a ocasião do evento, né? Embora ali também, como é que dispensar aquela área? Qual que seria a finalidade dela também, né? E foi bom ter tocado nesse assunto, que muitos municípios, não estou aqui criticando, que fazem esses eventos com entrada gratuita, bancando inclusive o pagamento dos artistas. Vejam bem, não é nenhuma crítica, mas eu vejo com muito receio na questão de segurança. O controle do público, se é gratuito, então pressupõe que entre e saia da maneira e do jeito que quer. Apesar de se contratar segurança, mas não é suficiente. No nosso caso, por exemplo, a capacidade é de 15 mil pessoas no nosso recinto. Só Mirassol deve ter em torno de 70, 80 mil habitantes, acredito eu. Né? E o público que vem, principalmente São José do Rio Preto, devido à proximidade. Vai muita gente. Então, o dia de show lá é um transtorno para a cidade, a questão da mobilidade. Né? E se a entrada é gratuita, pior ainda. Né? Sendo pago tanto já... é que no último show, eu não lembro qual é o artista, esgotou a capacidade. Sim. Então, as 5 mil pessoas ficaram do lado de fora, não puderam entrar. Nossa. Realmente, Mirassol, assim, acabou se tornando referência, né, na questão dessa festividade aí. Entende?
Mas para o ano que vem não está nada fechado ainda? Tá, Não, tem a data. Tem a data reservada. Só não está a questão ainda artistas, né? Que deve ser em abril também. Quem monta a grade de artista é a empresa. O Jaci também já foi montado para o ano que vem a data. E até tem alguns artistas de nome. Até a gente estava comentei com o presidente da festa lá. Acho que eles vão ter problema, que estão trazendo alguns nomes pesados, entendeu? Para a ocasião assim. Mas, né, é necessário também aprimorar, melhorar, isso faz parte do contexto. Mas já se é tudo montado, a estrutura também. Até quem cede o espaço lá é o Lar São Francisco. Lá no nosso recinto tem a montagem também da estrutura toda necessária, as arquibancadas, os camarotes, né? Os break, como é que chama? Brete. Brete, os bretes, tem que montar, porque não tem lá. Sim, não sim. É fixa. É montada também. Mas é a maneira que nós encontramos de não trazer despesa para o município, no nosso caso seria muito grande, né? A grade de show sempre é pesada lá, né? E nós trouxemos benefícios e não tivemos despesa. E agradamos o público, a população, interessante. A população da região, inclusive. É uma festa tradicional na nossa região. Acho que é a nível nacional já, né? Tomou conta, já é. Tá nas grandes cidades aí, capitais. É uma das melhores do estado. Nosso interior é muito rico, cara. Eu não sou de Rio Preto, não nasci aqui. Eu nasci na Bahia, mas moro aqui desde 94, né? Vim pra cá em 94. Eu amo essa cidade, amo a região. Nossa região é extremamente conhecidíssima. Sim. Hoje nós temos Mirassol, Jaci, temos Olímpia, que é, sabe? A nossa região, Barretos, aqui o nosso interiorzão, aqui o nosso Noroeste, ele é rico, ele é forte. Aqui acontece muita coisa, né, cara? Daqui pro Brasil, né? Cara, e até internacionalmente, né? Tem grandes empresas, faculdades, relacionadas a grandes hospitais a nível nacional, igual o HB. Eu estive em São José dos Campos e numa situação lá. E o que rolou? Conversando com a moça, eu falei, eu sou de São José do Rio Preto e tal. Ela, não conheço. Eu falei, mas a gente é perto de uma cidade chamada Olímpia. Ela, não, eu conheço. Por causa do turismo, né? Eu falei, olha só, caramba. A região, pode ser que ela não conheceu a cidade onde eu moro, mas a gente tá ali ligado ali. Pô, tinha outra referência. O Mirassol, pô. E, pois Mirassol de camisa amarela. Doutor Edson, muito obrigado por esse dia, por esse momento. Felizmente a gente tem que encerrar. Mas, cara, você já é o segundo administrador de cidade que a gente bate um papo. Sim. Veio a prefeita Valéria, né? Agora você. Foi um prazer. Nossa amiga Valéria. Foi um prazer ter conhecido o senhor. Obrigado pelo convite de ter chamado para ir no CT. Para ir no CT. A gente vai, com Quero certeza. levar meu filho lá, ele vai pirar. Acredito que o Senhor tem te abençoado, te dado força nesse tempo. A gente entende que toda autoridade é dada por Deus. Sim. Certamente o Senhor permitiu que você estivesse prefeito durante esse tempo. Perfeito. Espero que o Senhor continue por mais 4 anos, para formar aí mais 8 anos de trabalho e certamente entregar a cidade em um outro nível, como o Senhor fez com o Mirassol. Acredito que esse é o sonho do Senhor, né? Fazer o melhor para a cidade, para as pessoas que moram em Mirassol. E muito obrigado por esse tempo de mesa, por esse bate-papo. Prazer conhecer o senhor. Bom, nós aqui agradecemos o convite. Muito prazeroso estar com vocês aqui, passar algumas informações do nosso município, da nossa cidade, né? E do nosso Clube do Coração, Mirassol Futebol Clube. Né? Estaremos sempre à disposição. E, mais uma vez, muito obrigado pelo convite. Matheus. Doutor, obrigado e... Desculpa aí a amolação, a tentativa, que eu liguei algumas vezes, ele sempre em reunião, corrida, mas é o meio que a gente precisa para poder fazer esse momento aqui acontecer. Muitas pessoas conhecer a história também, né? Exato. A gente talvez poderia ter aí mais 2, 3 horas de conversa, que Sim. Por sinal o senhor tem bastante coisa para compartilhar para a gente, e através do Mirassol, através da tua profissão, que a gente acabou não comentando muito, né? E também através da tua gestão aí como prefeito. A gente está na torcida por você, por Mirassol, e a gente quer estar à disposição naquilo que for possível. Estamos ali do lado de Jaci, o podcast está de portas abertas aqui, caso você queira trazer alguém, indicar alguém, voltar aqui para relatar alguns novos fatos.
Estamos à disposição e obrigado mais uma vez. Muito obrigado. Conversamos hoje com o doutor Edson, delegado aposentado, foi vereador na cidade de Prefeito. Atualmente ele é presidente do Mirassol Futebol Clube e também prefeito da cidade de Mirassol. Eu acredito que foi um tempo muito bom, que você colheu muita informação, muita ideia, passou a conhecer um pouco mais o seu prefeito ou o prefeito de Mirassol. Espero que você tenha gostado. Compartilhe esse tempo de mesa, nosso canal Supremo Podcast, no Instagram Supremo Podcast, você pode compartilhar, dar um joinha, muito importante você dar um joinha, porque isso mostra para o YouTube que esse programa é relevante. Então, se é relevante, dá um joinha, não só clique e assiste, não, dá um joinha para nós. Deus abençoe sua vida. Muito obrigado por mais um dia entrando na sua casa, no seu smartphone, enfim, onde você está nos vendo. Deus abençoe. Valeu.